A paz do Senhor, Jesus Cristo, a todos os amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical. Continuamos meditando nas leituras diárias da lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, que pertence a este quarto trimestre de 2021, cujo título é O Apóstolo Paulo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. Na leitura diária desta quinta-feira, abordaremos o tema A disciplina na igreja, e essa se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Embora seja uma leitura um tanto quanto extensa, nós vamos fazê-la com os irmãos, porque também se trata do nosso devocional diário. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Meus amados, esta passagem nos traz alguns ensinos muito valiosos. Primeiro, que a igreja, como instituição, ou seja, o local onde há o ajuntamento dos crentes, ela é um grande hospital. Alguns ainda doentes, outros sãos, mas que estão cuidando dos que necessitam, daqueles que ainda estão doentes. Então não é um escândalo haver no meio do povo de Deus, alguém que cometa pecados tão terríveis como esse relatado pelo apóstolo Paulo. Também aprendemos que, como em um hospital, o médico ele não leva o doente para casa, mas ele o ajuda mantendo uma distância segura, com os EPIs necessários para não ficar doente também. No versículo 11, Paulo instrui que a igreja de Corinto não deveria se associar com aqueles que estão em pecado. Aqueles membros da igreja que estão em pecado. Comer com alguém é o mesmo que desfrutar de um ambiente de intimidade. Não é indo a um bar com o beberrão que vamos ajudá-lo a sair do pecado, mas corre-se o risco de ser contaminado e às vezes até virar um beberrão também. Por isso temos que ter este cuidado. Mas também não é como algumas seitas fazem, que nem falam com a pessoa que cometeu algum pecado. Mas sim, este deve ser disciplinado. E em alguns casos, como o apóstolo disse, entregando-o a Satanás, que significa que a própria sujeira do pecado irá se voltar contra o pecador. E é assim, meus queridos, que Satanás trabalha. Ele engoda o coração do homem para pecar, trazendo num primeiro momento o prazer carnal do pecado, mas logo em seguida o vazio pela falta da presença de Deus. Também aprendemos que a disciplina, para quem não se esforça em seguir a doutrina,
é para os que estão dentro da igreja. Os de fora já estão no maligno e irão sofrer a ira futura se não se converterem. Lembremos-nos da passagem que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que lemos tradicionalmente em nosso culto de ceia. O versículo 32 diz: mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A disciplina é um mecanismo para cultivar o arrependimento no coração do irmão que fraquejou. Deus corrige a quem Ele ama. Amém.